uma discussão. A ideia, a ideia aqui é que sejamos bem informais na, na discussão e com algumas perguntas extremamente clínicas, vamos dizer assim. Não é algo direcionado especificamente à população de nefrologistas. Eu sou médico e professor em nefrologia aqui da Universidade Federal. Eu milito na área de nefrologia aí há mais de 30 anos, então eu tenho uma formação acadêmica na área. A ideia aqui é contextualizar a doença renal como uma verdadeira epidemia. E nesse sentido, eu já vou começando a enfatizar aí que ela é muito atrelada a um mal que assola o mundo, que é a obesidade, e vinculada às suas consequências e doenças concomitantes, que são a hipertensão e o diabetes mellitus. Ah, e a ideia aqui é traçar um panorama desde aspectos de prevenção, epidemiologia, relevância clínica, até os novos biomarcadores, como fazer a triagem, aspectos primordiais do tratamento e os principais avanços vinculados à área, e tem bastante novidade desde 2019 para cá, com a implementação de novas drogas para a prevenção da progressão da doença renal crônica. Esse é o contexto, Daniela, Selma e demais participantes desse webinar. Então vamos lá, professor. O primeiro tema que a gente vai abordar é doença renal crônica, epidemiologia e importância. Então, vamos lá, né? Ah, por que a doença renal crônica se tornou tão relevante nos últimos, vamos dizer assim, 7, 10 anos? Porque ela é uma consequência vinculada à obesidade. A obesidade vem a reboque da contemporaneidade, da sociedade cosmopolita, e ela assola 20, 30% da população como um todo. No Brasil, estima-se que 20%. No mundo, em 2021, tinham mais de 500 mil de pessoas com obesidade. A obesidade traz com ela um contexto das doenças crônicas não transmissíveis, e primordialmente três delas fazem parte de uma avassaladora incidência da doença cardiovascular, quais sejam hipertensão arterial, diabetes mellitus e dislipidemia. E não coincidentemente que com a obesidade se instalando e, consequentemente, a maior incidência dessas três doenças que eu acabei de mencionar, a doença renal crônica vem como consequência. Esse impacto epidemiológico, então, está extremamente atrelado a diabetes e hipertensão. Para os senhores terem uma ideia, lá na ponta, que são os pacientes que estão no que chamamos de terapia renal substitutiva, no Brasil, em 2021, 2022, nós tínhamos mais de 180 mil pacientes em hemodiálise. Epidemiologicamente falando, a gente não tem um censo completo desses 180 mil. Provavelmente teríamos mais se na trajetória e na evolução da incidência da doença renal crônica não tivesse ocorrido a doença cardiovascular, e, e neste sentido, estima-se que boa parte, ou talvez mais da metade desses pacientes, isso é uma estimativa, porque não temos dados Brasil, por ser um país continental, mais da metade desses pacientes foram a óbito por doença cardiovascular sem acesso ao sistema de saúde. Então, meus colegas, a importância da doença renal crônica reside na sua prevenção e na apresentação de ferramentas que nos deem um diagnóstico precoce da doença, né? E as ferramentas inseridas nesse diagnóstico precoce da doença é
a detecção do diabetes, da hipertensão, a dislipidemia e a utilização dos biomarcadores que boa parte de nós, colegas, já conhecemos, com duas dosagens que infelizmente não são utilizadas na rotina, uma delas principalmente, que é a excreção de proteína urinária, a gente usa mais a creatinina. É, essas duas ferramentas promoveriam uma detecção precoce e inseriria uma classificação adequada da doença nesse sentido. Então, epidemiologicamente, Daniela, resumindo essa primeira parte da nossa conversa, nós estamos diante de uma verdadeira pandemia, que é a doença renal crônica, que tem na sua base a obesidade, e da obesidade tem neste intermeio, até a chegada da doença renal crônica, as principais causas, duas delas em especial, o diabetes mellitus e a hipertensão arterial. Professora, a gente também selecionou um outro tema aqui para a gente abordar, referente a doenças crônicas não transmissíveis. Aí tá, né? A obesidade, que a gente já falou, diabetes e hipertensão, impacto na ocorrência da doença renal. A senhora acabou de falar. Isso. A gente começou a conversar sobre esse tema, Isso. e a melhor maneira, e eu deixei esta subdivisãozinha para a gente enfatizar um pouco mais, a melhor maneira de se evitar, então, a ocorrência dessa doença renal crônica, isso a gente tem que dar uma ênfase muito grande, é a precocidade com a qual a gente faz os diagnósticos dessas doenças crônicas não transmissíveis. Para os senhores terem uma ideia, mais de 50% dos pacientes hipertensos não têm a sua pressão controlada. Estima-se que hoje no mundo tenhamos em torno de 800 milhões de pacientes hipertensos. Mais um pouco de estatística. Nas áreas cosmopolitas e na população de pacientes acima de 60 anos, mais da metade deles tem elevação da pressão arterial. E a dificuldade aí reside pelo fato de ser uma doença extremamente silenciosa. Então, é um verdadeiro uh, um bombardeamento dos vasos cronicamente instalado, e se nós fizermos um paralelo com o tecido renal, que é primordialmente hipervascularizado, com 1 milhão de unidades funcionais, que é o glomérulo, consequentemente a lesão microvascular se instala no rim. E nesse sentido, também passa despercebido e não detectado. Tá? A outra questão é o diabetes mellitus. Diabetes mellitus, esse, principalmente o tipo 2, dentro da classificação, como boa parte dos senhores já sabem, 85% deles é o diabetes tipo 2, e atrelada à obesidade visceral, que tem na sua gênese a inflamação e perpetua a doença cardiovascular. A diabetes mellitus, ou diabetes mellitus, também, por ser uma doença silenciosa, não tem, boa parte das vezes, a detecção precoce, e em 40%, isso é dado estatístico, de pacientes com diabetes mellitus, numa população geral, madura, já tem algum grau de disfunção renal. E aí reside primordialmente o problema assentado nessas doenças crônicas não transmissíveis, que determinam, em última análise, uma lesão renal perene. Mais ainda, dentro desse contexto das doenças crônicas não transmissíveis, quando a gente dá o diagnóstico da doença renal crônica ela ocorre nas fases mais avançadas da doença. Né? Nos seus estágios, se nós formos lembrar, e aí dá para a gente ir conversando, temos os 5 estágios pela nossa classificação em nefrologia, né, que é o nosso CADIGO, a classificação que a gente mais usa chama CKD-EPI, a gente vai falar desses biomarcadores aí mais para frente. Ah, Mais de 40% desses pacientes, quando nós detectamos a doença renal crônica, ela acontece nos estágios, boa parte dela, 3 e 4 da doença, ou seja, onde boa parte da lesão renal já está estabelecida e é irreversível. Daí, Daniela e nossos colegas, a importância
de triar essas doenças crônicas não transmissíveis. A doença renal crônica, eu costumo enfatizar, é uma doença do clínico geral, não é do nefrologista. O nefrologista é para ser referido ou receber esse paciente ah, pelo médico generalista quando apropriado, mas é uma doença de todo o clínico. Professor, a gente colocou assim também novos avanços na prevenção da progressão da doença renal crônica. Bom, vamos lá. Esses novos avanços na prevenção, como eu falei no início da nossa conversa, eles datam historicamente, aí eu vou fazer uma retrospectiva, lá até a década de 80, 90, um paciente com diabetes, a gente mal usava a tal da taxa de filtração glomerular, a gente usava a creatinina, então eu vou dar uma ideia para os senhores, um paciente diabético, já com algum grau de disfunção renal, com a creatinina entre 2 e 3, em 2 anos e meio, 3 anos, ele entrava em diálise porque nós não tínhamos ferramentas, óbvio, além do que eu realcei em termos do cuidado com as doenças crônicas não transmissíveis, eles não tinham ferramentas terapêuticas adequadas para a prevenção. Lá na década de 90 surgiu, e boa parte dos senhores vão lembrar, os inibidores da enzima conversora da angiotensina, posteriormente o bloqueio de receptor da angiotensina, e a partir daí conseguiu-se um avanço significativo na proteção renal desses pacientes. Não só dos pacientes diabéticos, mas o hipertenso de uma maneira geral. E frequentemente a gente sabe que existe essa concomitância diabetes e hipertensão. A maior parte dos pacientes com diabetes tipo 2 são hipertensos, nem todos os hipertensos são diabéticos, mas essas duas causas são responsáveis, né, repetindo, por 70, em torno de 70, 80% dos casos de pacientes que estão em diálise ou da ocorrência da doença renal crônica. Daí a ênfase nessa nossa primeira conversa na questão das doenças não transmissíveis. Em termos de avanço, então, a partir da década de 90 é que se pautou uma atenuação da doença renal e por muitos anos, e a gente, óbvio, ainda é a base do tratamento farmacológico, né? Vale lembrar, de novo, que o tratamento inicia, hoje a gente usa muito o termo teoria adipocêntrica da doença renal crônica, porque hoje nós guardamos o entendimento tanto do cardiologista, endocrinologista, nefrologista, hepatologista, o clínico como um todo, que a doença renal começa com a adiposidade visceral, com a inflamação, com este tipo de obesidade que promove, por consequência, os estigmas e as lesões de órgão-alvo e a instalação da doença que a gente chama hoje de cardiorrenal. Então, do ponto de vista de tratamento, voltando a essa nossa conversa lá da década de 90, os inibidores de enzima e o bloqueio do receptor passou a atenuar em quase a metade a progressão da doença renal, quando adequado ao controle da pressão, quando adequado à redução da excreção urinária de albumina, fazendo um grande avanço. Mas foi, sem dúvida nenhuma, a partir de 2019, com a descoberta de uma medicação que inicialmente um grupo de uma classe de medicações que inicialmente foi desenvolvida para o diabetes, que são os antagonistas do cotransporte sódio-glicose no túbulo renal, que se teve um progresso significativo. Os senhores vão lembrar lá atrás de uma medicação para o diabetes que a gente usava, que chamava glitazona. Ainda usa um pouco, ele serve para sensibilidade, para melhorar a sensibilidade à insulina, mas essa classe de medicamentos, e uma delas, rosiglitazona e as mais antigas, apesar de compensarem a glicose, geravam uma incidência de morbimortalidade cardiovascular elevada. E a partir lá de 2001, 2002, o FDA, né, o órgão regulador da saúde e da pesquisa americana, e a EMA, Agência Europeia de Medicamentos, colocou que todos os medicamentos para o diabetes deveriam, a partir de então,
no seu desenvolvimento, demonstrarem inequívoca neutralidade do ponto de vista cardiovascular. E aí que a história desses fármacos que inicialmente eram para diabetes progrediram para drogas verdadeiramente protetoras renais e protetoras do desfecho cardiovascular concomitante. E foi em 2019, com a droga que chama canaglifosina, em que a Sociedade Americana de Diabetes colocou que ela, além de controlar e de melhorar o perfil glicêmico do paciente, estava recomendada, então, nos pacientes que tinham nefropatia diabética, que ela retarda a progressão da doença renal. E daí em diante, isso foi um marco, inclusive com o aparecimento de novos fármacos, e mais recentemente, o ano passado, com os agonistas GLP-1, que vocês vão lembrar que são esses fármacos que estão extremamente na moda, vamos dizer assim, para o emagrecimento. A semaglutida, inicialmente a liraglutida lá atrás, e com estudos em nefrologia. O ano passado foi um estudo muito importante de diabetes que chama FLOW. No ano que precedeu, teve um estudo muito importante em não diabéticos, mostrando que essas drogas também protegiam e protegem do ponto de vista cardiovascular. Então, essas duas classes de drogas passam a complementar esse novo avanço, Daniela e colegas, da proteção renal ao longo da trajetória da doença renal crônica. Vale lembrar também que a partir de 2019 e 2020, a gente já tinha alguma noção com a espironolactona, que vocês vão lembrar que é um poupador de potássio, e depois com o eplerenone, que são diuréticos, né, poupadores de potássio, e mais recentemente com bloqueio dos mineralocorticoides, a droga chama-se finerenone, o estudo a partir aí de 2021, 2022, também em pacientes diabéticos, para o qual ele está aprovado, com excreção urinária elevada de proteína, ele reduz a progressão da doença renal. A partir de então, para finalizar essa parte, nós hoje, contemporaneamente, nós nefrologistas, falamos que nós tratamos a progressão da doença renal em específico do diabetes, mas em alguma monta extensiva à doença renal, mesmo do não diabético, em 4 pilares. O primeiro pilar é o bloqueio do sistema renina-angiotensina. O segundo pilar é com o advento dos que nós chamamos ISGLT2, ou inibidores do cotransporte sódio-glicose. Mais recentemente, com esse estudo que eu mencionei para os senhores, o FLOW, os agonistas GLP-1, né, são, e o exemplo, o estudo FLOW foi com a semaglutida. Eu vou dar o nome comercial porque fica mais fácil para os senhores lembrar, o Ozempic, agora o Engov, e vem uma classe de fármacos que misturam outras substâncias com o mesmo intuito, e os mineralocorticoides, os antagonistas de receptor de mineralocorticoide, formando então os 4 pilares da proteção renal e realçando então essa maneira mais contemporânea que a gente tem de proteger o rim do ponto de vista farmacológico. Vale lembrar aos colegas que o tratamento, de novo, começa lá atrás, combatendo a obesidade com as medidas, antigamente se chamava medidas higienodietéticas, são as condutas não farmacológicas, né? As condutas não farmacológicas é a dieta aí hipocalórica, a dieta que nós usamos e nós preconizamos vem de um estudo grande que chama DASH, que é do Diet Approach to Stop Hypertension. Até o mesmo nome, né, relembra que é uma doença crônica não transmissível, e é uma dieta muito similar à dieta do Mediterrâneo, que é composta de fibras, carne branca, muito pouco sal, grãos, legumes, vegetais. E eu brinco no consultório que, olha, se for muito gostoso, provavelmente não serve para a sua saúde alimentar, ou seja, condimentado, embutido, enlatado. Então, todo este contexto precede a introdução dos fármacos, esses grandes avanços que eu estou mencionando. Além disso, como todos nós sabemos, para todas essas doenças crônicas, atividade física regular
em todas as diretrizes das diferentes especialidades, vocês vão encontrar essas recomendações bem expostas e à disposição. Então, a mensagem aqui é: não adianta nada iniciar o fármaco sem ter como backbone, como contraponto, a adoção das medidas não farmacológicas. Então, o avanço que nós temos e tivemos aí nas últimas décadas, e mais recentemente a partir de 2019, com essas três classes de fármacos, sem dúvida nenhuma, colocou a doença renal crônica na pauta, tá? Assim, a turma que está aí, se tiver alguma pergunta, por Isso, favor, fiquem à vontade, porque aí facilita a nossa isso, a conversa e nossa discussão. Eu interação, estou né, avançando. professor? Alguém tem alguma Fiquem à pergunta? vontade. Abre o microfone, por favor, para participar com a Podem gente. ficar à vontade, não precisam nem mostrar o rosto, podem só perguntar, porque aí vai me lembrando do que a gente tem que Das conversar, coisas, né? né? Então, assim, do ponto de vista da doença renal crônica, a ênfase é para o clínico geral. É uma doença que lá na ponta gera um custo alto, uma complexidade muito grande. O custo, do ponto de vista, não é só o custo econômico. Ah, não é o custo econômico. Eu estou tentando ver aqui o chat se vem alguma coisa. Ah, a ação desses fármacos devem ser, portanto, embasadas e condicionadas à adoção dessas medidas não farmacológicas, né? Ah, Eu vou fazer uma pergunta assim de leiga. No caso do diabetes, a pessoa desenvolve o diabetes, né? E ela nunca teve problema renal. O que a gente, no popular, a gente costuma dizer é que o diabetes, ele ataca um órgão que ele é mais frágil do corpo da pessoa. Isso é verdade? Isso pode ser que eu passe a ter alguma doença renal, mesmo sem nunca ter tido nada? vamos lá. Então, ok, a pergunta é extremamente válida, Daniela. Na verdade, a gente hoje usa a noção do sistema cardiorrenal. Tem uma síndrome nova, e isso aí foi bom lembrar, porque aí eu vou avançando nessa discussão. A partir de dezembro, outubro de 2023, um comitê americano, o comitê do American Heart Association, fez uma diretriz e uma reunião para expressar a importância ah, de contextualizar a doença renal dentro da doença cardiovascular. Como é que isto é feito? Isto é feito valorizando a prevenção. Como é que isto é feito? Lembrando que essas doenças, essas três que eu mencionei, são doenças do sistema cardiohepato-renal. Ou seja, Daniela, a doença ela é vascular. O que acontece nos diferentes órgãos e sistemas está inteiramente atrelado à lesão vascular. Então, a gente divide isso, como boa parte dos colegas sabem, nas doenças macro e microvasculares. O rim e o olho fazem parte das doenças microvasculares. Existe uma série de condições envolvidas nessas lesões de órgão-alvo. Quando a gente avalia um paciente que vem ao nosso consultório, a gente fala em estratificação de fatores de risco. Essa estratificação de fatores de risco perfaz não somente o estabelecimento do risco de doença do coração ou AVC. É de todo o sistema vascular. Então, a gente usa, como boa parte dos senhores sabe, os scores de estratificação, em que nos dá um percentual do risco de ter tais eventos. Pois bem, essa estratificação passa a ser, então, condicionada também e incluída a doença renal como um, uma gravidade.
Qual o órgão ou sistema que vai ser mais acometido? Isso depende, Daniela, de uma série de fatores genéticos, né? O backbone da família envolvida, a propensão, por exemplo, a obesidade, como todos sabemos, ela não é só determinada pela, pela condição genética, a família toda, tem a condição ambiental. Então, a depender da família, de 40% a 60% do risco da pessoa ser ou não obesa, ela é pautada no seu hábito de vida e daí todo o contexto de fazer a dieta, de você ter a questão da atividade física. Então, a gente fala que a obesidade, a hipertensão e boa parte do diabetes tipo 2 tem uma característica poligênica e sofre o impacto de fatores ambientais e do costume de vida e populacional. Se nós formos ver, então, desta maneira, a doença, como eu falei, começa lá atrás com a obesidade. Então, a triagem disso, Daniela e colegas, faz parte e começa desde a detecção da obesidade até a busca do que nós chamamos das lesões de órgão-alvo. Por exemplo, fundo de olho, o exame físico adequadamente bem feito e exames laboratoriais. Eu vou só repetir o que provavelmente boa parte dos senhores sabem. Para o nefrologista, a gente usa duas coisas, né? Para a detecção inicial, para ver extensão e presença da doença renal. É a dosagem de creatinina e da excreção urinária de albumina. Neste sentido, por que isto é tão simples e ninguém faz? Porque a doença é silenciosa, pela questão cultural, pela questão do nível educacional da nossa população, e isto não é só uma vertente que acontece no Brasil, no mundo inteiro. E mesmo quando detectado, Daniela, agora já entrando no outro aspecto, independente do órgão em que isso acontece, boa parte da adoção do tratamento ela não é realizada de forma adequada pelo médico, ou intensidade ou na prescrição. Isso a gente chama, em boa parte das vezes, de inércia terapêutica, ou seja, você não aumenta o antipertensivo quando precisa aumentar, não introduz um novo fármaco para o controle do diabetes como deveríamos fazer, não controlamos, porque indiretamente a dislipidemia é um dos fatores que lesa o vaso e indiretamente, eventualmente diretamente, pode gerar uma lesão renal, você não controla o colesterol, a hipercolesterolemia, a hipertrigliceridemia adequadamente, quer seja com mudança de estilo de vida, quer seja com fármacos adequados. Então, o órgão ou o sistema deve ser encarado como um único. Ao proteger o rim tratando diabetes, a hipertensão e a dislipidemia, eu protejo do desfecho cardiovascular. E não é de se estranhar, portanto, que os mesmos fármacos que a gente, boa parte deles, que a gente controla a pressão e controla o diabetes, você protege o rim. Mais especificamente com esses quatro classes de medicamentos, que são esses pilares do tratamento farmacológico, aqui falando para o diabetes, fora as novas drogas que estão em desenvolvimento, ah, você consegue mitigar a, a incidência e a permanência da doença renal crônica. Vale realçar também que a precocidade é fundamental na abordagem desses pacientes. Eu sempre insisto nisso quando a gente está conversando com os alunos, com os residentes, os pós-graduandos, eu brinco que eles já sabem mais que eu, mas a intervenção precoce, a intervenção incisiva, hoje a gente já sabe, tem diversos trials, e existe uma tendência a tratar de maneira mais intensa a pressão arterial. Na população mais jovem com diabetes, combater de maneira mais incisiva, trazendo a hemoglobina glicada para valores bem baixos, a depender da circunstância clínica, tratar o colesterol também de maneira mais precoce. Ao fazer isso, você protege o indivíduo da doença cardiovascular e protege o indivíduo da doença renal. Então, este é o sentido da lesão que a gente chama, meus colegas, de lesão de órgão-alvo. A lesão de órgão-alvo faz parte da estratificação
do paciente que vocês vão atender no consultório. Isso não vale para somente, única e exclusivamente o tema é doença renal crônica. Isso vale, e aí o nosso item das doenças crônicas não transmissíveis. Isso a gente falando do diabético. Do não diabético, nós vamos ter uma margem de pacientes que não têm nem hipertensão nem diabetes e estão em diálise. Esse é mais raro, boa parte deles, como o censo ainda é incompleto em boa parte do país, isso não é um apanágio do Brasil, único e exclusivamente, os países em desenvolvimento. Então, por exemplo, 10, 12, 8, 15% dos pacientes a gente coloca como causa indeterminada. São aqueles pacientes que não tiveram assistência ou nós detectamos a doença renal na diálise quando ele já estava precisando ser inserido no tratamento, na terapia renal substitutiva. Então, a margem aí de 15, 20% desses pacientes a doença renal deles em diálise não está contextualizada ou não é causada por hipertensão, diabetes e exacerbada pela dislipidemia. Aí são as nefrites, as doenças monogenéticas, as infecções de repetição, as obstruções. Então, tudo isto dentro do contexto da doença renal crônica é de extrema relevância. Mas a ênfase que se dá, e sempre repetindo nisso, é tratar a base, porque boa parte da detecção se dá, infelizmente, quando a doença já está na sua fase mais avançada. Né? Então, a doença é do clínico, é do bom médico, o médico que sabe abordar o paciente de maneira adequada para estratificar tais lesões de órgão-alvo. Professor, e Se no tiver. doenças, Pois não. elas tendem a afetar o rim ou também Eu entra não nesse... ouvi, eu não ouvi essa primeira parte, desculpe, Daniela, Desculpa, cortou. professor. No caso das doenças autoimunes, elas Hum. tendem a atacar ou seria dentro dessa Então porcentagem que você falou? vamos lá para os colegas. Olhando isso do ponto de vista do nefrologista, as doenças autoimunes sim podem atacar, embora tem um percentual de contribuição na incidência do paciente em diálise seja pequena, é de extrema relevância e extremamente contundente quando ela particularmente atinge. Então, sim, claro, é a doença vascular, autoimune, agressiva. Então, são as chamadas nefrites. Elas estão no contexto das doenças sistêmicas. O lúpus eritematoso é uma delas, e essa é a mais prevalente dentro delas, mas não outras as doenças, as síndromes pulmão-rim, as glomerulopatias rapidamente progressivas e uma gama delas, gerando duas síndromes, as síndromes nefróticas e nefríticas. E aí é uma gama e é mote de uma outra grande conversa que eventualmente nós teremos aí no futuro breve, sobre a etiologia das nefrites. Mas sim, a abordagem é um pouco diferente, mas o contexto farmacológico do início do tratamento, por exemplo, na síndrome nefrótica, naquela que não está bem pronunciada, boa parte dos fármacos que nós estamos utilizando para o diabetes, para a hipertensão, fazem parte inicial do tratamento para a proteção desses pacientes. No caso das doenças autoimunes e mais a miúde dessas nefrites que geram a doença renal, ela frequentemente gera a lesão renal aguda. Então, é um quadro mais agudo que, se tornando perene, cronifica, lesa o rim e impacta de maneira ominosa no paciente, determinando que ele vá para a diálise. Então, semelhante ao diabetes, a hipertensão, só que de maneira mais rápida, frequentemente, num percentual de vezes menor, sim, as doenças, a gente chama doença do colágeno, as doenças autoimunes contribuem de maneira importante para a ocorrência da doença renal crônica, né? Mas elas têm um contexto eventual de lesão renal aguda, nos casos dessas glomerulopatias ou glomerulonefrite rapidamente progressivas.
Eu estava conversando com vocês sobre como é que a gente detecta, né? É importante que o público aqui tem gente de diferentes locais do país, com recursos diferentes, com abordagem diferente, com diferentes estratas de pacientes a serem tratados, desde o sistema público de saúde até a saúde suplementar. Então, não é caro detectar a doença renal, isso é que é importante, é uma questão educacional. Anualmente, a Sociedade Brasileira de Nefrologia faz uma campanha para o reconhecimento da doença renal. Então, são essas duas ferramentas: o conhecimento da existência, saber classificar e usar a creatinina e uma amostra isolada de urina para detectar a excreção urinária de albumina. Com isso, e aí os colegas, eu não sei se todos são nefrologistas, clínicos, a gente consegue detectar e classificar a doença renal nos seus 5 estágios: G1, G2, G3, G4, G5, né? O G3, A e B, a gente classifica pela taxa de filtração glomerular estimada. Então, aqui vale o realce. Isso é importante para vocês. Antigamente, a gente usava a urina de 24 horas em toda circunstância para calcular o que a gente chamava de clearance de creatinina ou depuração da creatinina. Hoje a gente não usa mais de maneira rotineira. Nós usamos as fórmulas. A fórmula que nós mais usamos a gente chama de CKD-EPI, que foi reformulada e referendada a partir de 2021. Os senhores vão lembrar da antiga fórmula de Cockcroft-Gault, vão lembrar da fórmula lá de 91, 95 do MDRD, mas recentemente ela foi reenvelopada, vamos dizer assim, e a gente usa a do CKD-EPI. Com creatinina, com uma excreção em amostra isolada de albumina e com dados demográficos do paciente, a gente consegue estabelecer a taxa de filtração, estratificar então ela em G1, G2, G3, G4, G5 e com base na albumina em A1, A2 e A3. Com base nisso, se cria o que a gente chama de mapa de calor da classificação da doença renal crônica. Os americanos, obviamente, chamam de heat map. Nesse heat map fica uma maneira bem prática de classificar a doença renal. Então, tem até de quanto em quanto essa creatinina e a albumina deve ser dosada, até quando o clínico deve encaminhar para o nefrologista e quantas vezes ele deve ser avaliado pelo médico. Então, esta maneira é uma maneira bem adequada de nós avaliarmos, detectarmos. Então, é uma questão de política pública de saúde. Não requer muito dinheiro para fazer isso, então é uma questão mais de educar, e todo ano a sociedade faz essa questão. Então, essa é uma maneira que a gente usa e que o nefrologista realça a importância da detecção, do segmento e da avaliação dos pacientes com maior propensão ou maior risco a desenvolver a doença renal. Por exemplo, quem é obeso tem maior risco, quem tem mais de 60 anos tem maior risco, quem tem diabetes tem maior risco, quem é hipertenso tem maior risco, quem tem um histórico familiar de doença renal crônica na família, independente da obesidade, são pacientes que requerem maior atenção. Ao saber disso, não precisa ir ao nefrologista direto, precisa ir ao seu médico clínico, ao médico de família. E hoje o governo, pelo menos a impressão que a gente tem dado ênfase ao médico de família, ao médico que vê assistência primária à saúde como um fator relevante na abordagem do paciente. E aí traz a reboque toda a nossa conversa inicial, que é das doenças crônicas não transmissíveis, como grandes fomentadores e causadores da doença renal crônica. Então, não é nada complicado de se triar e de se avaliar, é uma questão educacional. E isso independe se é ah, no sistema suplementar de saúde ou no sistema SUS de saúde, se nós estejamos, quer seja no Oiapoque ou Chuí. Então, isto é uma questão de educação médica, número um, e educação populacional.
Vale lembrar, portanto, que é uma doença extremamente silenciosa, assim como a hipertensão, o diabetes e a dislipidemia, que frequentemente, quando ela é detectada, já está na sua fase bem avançada. Então, gente, creatinina, excreção urinária de albumina. Mais recentemente, já que a turma ainda está meia tímida aí no chat, nós usamos um outro biomarcador nos Estados Unidos muito mais, na saúde suplementar a gente já usa, que é a tal da cistatina C, que é o inibidor de cisteína nuclease, ela é expressa, ela é secretada por todas as células nucleadas e ela guarda alguma vantagem. Aí já é no tópico, Daniela, dos biomarcadores. Ela já é do conhecimento aí desde a década de 90, com a década de 80 com estudos, e já tem comercialmente disponível para se avaliar. A cistatina C, ela é importante naqueles casos em que a creatinina não nos demonstra de maneira acurada o nível da função renal. Quando é que isso acontece? Quando é que a creatinina não é boa o suficiente? A creatinina, assim, do ponto de vista do cenário agudo, a creatinina demora em torno de 48 horas para elevar. Então, se você tiver uma lesão renal aguda em terapia intensiva, se você tiver uma nefrotoxicidade por contraste, se você tiver uma vasculite com acometimento renal exuberante, a creatinina ela sobe 48 horas a elevação dos seus níveis séricos. Então, frequentemente, a Luísa fez uma pergunta e Mário, é excelente essa pergunta de antihipertensivo. Eu vou chegar lá. Então, assim, a, a cistatina C, então, ela serve para quem não tem músculo nas fases iniciais da doença renal, em que a creatinina é falsamente normal e, na verdade, a cistatina ela já detecta precocemente. A gente tem trabalhos institucionais, tem publicações mostrando que boa parte dos pacientes com diabetes e com creatinina normal já tem algum grau de disfunção renal atrelada à elevação da cistatina C. Então, ela serve para detecção precoce nesse cenário crônico. É, Teve uma pergunta sobre como é que eu estratifico o antipertensivo, não é isso? Onde é que está o chat aí, Daniela? Você Você consegue quer achar que eu aqui no leia, chat? professor, para o senhor? Eu gostaria. Me lembra aí. É da doutora Luísa, tá? Então, tá assim, doutor, boa noite. Tenho uma dúvida. Tenho uma paciente que está em estágio G3B, já com acompanhamento nefrológico e cardiológico, mas mantendo descontrole hipertensivo persistente e episódios recorrentes de urgências hipertensivas, apesar das múltiplas medicações antihipertensivas que faz uso. Neste caso, você sugere algum protocolo ou sequência de introdução de antihipertensivos para esses casos na DRC? Sim, já está mais ou menos estabelecida. É Luísa, né, Daniela, o nome dela? Isso, Luísa, se doutora você quiser Luísa. se pronunciar, fique à vontade também. Hoje tem protocolos. Isso se chama provavelmente de hipertensão resistente. Hipertensão cai num capítulo extremamente importante. Quanto mais avançada a doença renal, frequentemente mais difícil o controle da pressão arterial. Como eu mencionei, a primeira droga a ser utilizada do ponto de vista de proteção renal, e você vai ver na maior parte dos pacientes, é o bloqueio do sistema renina-angiotensina. A segunda droga a ser introduzida, e aí a sequência, as diferentes diretrizes colocam que você pode introduzir, mas frequentemente é diurético. Se a taxa de filtração está abaixo de 30, deverá ser um diurético de alça. Bloqueador de canal de cálcio, a terceira droga. Então, isto sequencialmente respeita os protocolos de hipertensão resistente. O que é hipertensão resistente? Então, você utilizou 3 fármacos em doses otimizadas, uma delas diurético. No caso, no teu paciente, que é um 3B, aí a taxa de filtração está chegando aí em 30, eventualmente até mais baixo.
que vai funcionar bem é o diurético de alça. Então, se ele utiliza 3 fármacos e não está controlado, ele passa a chamar de hipertensão resistente. A partir do 4º fármaco, com ou sem o controle da pressão arterial, ele já é hipertensão resistente. Qual seria esse 4º fármaco? Eu acho que é isso que a Luísa, né, quer saber. A sequência é essa, são esses 3 primeiros. Depois eu vou voltar um pouquinho sobre o bloqueio do sistema renina-angiotensina. Ele pode, se a taxa de filtração for acima de 30 e o paciente tolerar, um bloqueador, o aldactone, né? Que ele é um poupador de potássio. A questão do poupador de potássio associado ao bloqueio do sistema renina é a hipercalemia, né? Você começa a aumentar a dose, você tem mais hipercalemia, eventualmente você pode precipitar este paciente em diálise. Mas se tiver acima de 30 ml por minuto da taxa de filtração estimada, você consegue controlar bem. Alternativamente, a clonidina, a alfa-metildopa, que são fármacos menos palatáveis do ponto de vista de aceitação do paciente, porque tem mais efeito colateral. Essa seria a 4ª droga. Beta-bloqueador é uma outra opção. E mais recentemente, eu não sei se os senhores tiveram oportunidade de ler, a partir de 2000, eu vou dizer 2023, 2024, teve um estudo relevante hipertensão resistente em pacientes com doença renal crônica, em que se utilizou clortalidona, mostrando que mesmo com taxas de filtração abaixo de 30 ml por minuto, a clortalidona gera um controle da pressão arterial adicional. Então você tem essas 3 fármacos, a 4ª pode ser a clortalidona. Então, naqueles pacientes, então vamos lá, nós temos o bloqueio do sistema renina, bloqueador de cálcio, diurético de alça, se a taxa de filtração foi abaixo de 30, acima pode ser tiazídico ou tiazídico símile. A 4ª droga, nos casos em que a taxa de filtração está muito rebaixada, pode ser a clortalidona. No braço de cá, pode ser o aldactone. E você pode ir acrescentando outros fármacos, né? Então, os alfa-2 agonistas, clonidina, alfa-metildopa passa a ser, e os beta-bloqueadores. Então, a sequência, em linhas gerais, Luísa, é essa. Vale realçar 2 aspectos. Pacientes em renal crônico na sua fase avançada, principalmente paciente em diálise, responde bem a beta-bloqueador, responde bem, em geral, alfa-2 agonista. Eu não sei a idade dos senhores se é tão usada quanto a minha do ponto de vista técnico, mas nós utilizávamos muito minoxidil. Minoxidil é o mais potente, né? Tem uma série de efeitos colaterais, é um vasodilatador, dá taquicardia, é, as jovens senhoras usam para aumentar a capilaridade, mas é o fármaco mais potente existente. Você pode até lançar a mão dele mais bem nas suas fases avançadas. Tá? Espero ter ajudado. Se tiver dúvida, pode falar ou quiser continuar nesta linha, me avise. Eu fiquei de voltar e conversar um pouquinho sobre o bloqueio do sistema renina-angiotensina. Já existe um algoritmo, né, que é da diretriz americana, internacional, tem um que chama CADIGO, enfim. Quando você, no paciente com doença renal crônica, você introduz ou inibidor de enzima ou bloqueador de receptor da angiotensina, você tem que ficar de olho no potássio e na creatinina. Alguns aspectos, principalmente nesse teu paciente, Luísa, tem que ser observados, né? Como é que ele está de volemia, o, vo o volume urinário dele é adequado, ele tem tendência a fazer hipercalemia. Então, o que você preconiza lá é que 2 semanas, em torno disso, você repita a creatinina e o potássio. Repetindo a creatinina e o potássio. Quando a taxa de filtração piora mais de 30%, ou a creatinina sobe mais de 30%, ou ele atinge ou ele passa a elevar os seus níveis séricos de potássio, aí não existe um valor absoluto, mas óbvio, acima de 6, depende do basal, você tem que rever essa sua estratégia. Ora, o bloqueio do sistema renina, no começo da nossa conversa, eu mostrei que é extremamente importante. Ele não só
protege o rim da progressão da doença renal e, nesse sentido, foi o primeiro fármaco a comprovadamente demonstrar isso. Ele protege todo o sistema cardiovascular, tá? Ele reduz a taxa de eventos cardiovasculares. Então, você revê isso para não ter que descontinuar. Então, se o paciente estiver desidratado, alguma infecção, você consegue suspender, mas não esquecer de reintroduzir. A pergunta que era desde a minha época de residência, lá mais de 30, 40 anos atrás, é quando eu tenho que suspender o Capotem, o Losartan, quando o paciente é renal crônico. E a resposta hoje que nós temos é que não deve suspender. Ele acompanha o paciente até a diálise, desde que não tenha esses efeitos colaterais, esses efeitos adversos pronunciados, porque são drogas que efetivamente protegem o sistema cardiorrenal do paciente. Então, olhar o potássio, olhar a creatinina, corrigir os defeitos, se precisar, expansão volêmica, até na diretriz lá coloca que o controle do potássio com as resinas de troca, você pode fazer uso concomitente para pautar e manter o bloqueio do sistema renina-angiotensina. Esse era o adendo em relação ao bloqueio do sistema renina-angiotensina. Acho que surgiu mais pergunta aí, né? Deixa eu ver. Professor, eu tenho uma curiosidade para falar com o senhor. No caso do a pessoa diabética, ela tomando o cloridrato de metformina, ele causa algum dano no rim? Ou Excelente, fantástico, boa. Vamos lá. Aí, tá vendo? As perguntas trazem o contexto da história dos fármacos. Metformina é um dos medicamentos historicamente antigos, baratos e que devem ser utilizados desde do controle da resistência à insulina, da esteatose hepática, da glicemia. Ele é um medicamento considerado importante de primeira linha para o tratamento do diabetes. Ele é um medicamento inócuo, como todo fármaco, em especial com a progressão da doença renal, você tem que ter algumas precauções. Qual que é? Referendado em diretriz, quando a taxa de filtração, e daí, gente, a importância em classificar o indivíduo, não só pela creatinina, mas pela taxa de filtração glomerular estimada utilizando a creatinina. Então, quando a taxa de filtração cai aquém de 45, a dose da metformina, que é uma biguanida do Daniela e colegas, tem que ser reduzida à metade. Então, se ele toma 2 gramas, em torno de 1 grama. E a partir de 30, abaixo de 30 ml por minuto, as diretrizes, em geral, determinam a suspensão dos remédios, desse fármaco. Por quê? Pela maior incidência de acidose lática. Qual que é a questão, o que vale a pena realçar e pontuar neste sentido? Existem dados em que mesmo para taxas de filtrações menores que 30, continua sendo uma medicação relativamente segura. De sorte que a gente sempre tem um aforisma, uma brincadeira que a gente fala que o nefrologista eventualmente tem mais coragem do que juízo, porque a gente frequentemente mantém a metformina, mesmo com a taxa de filtração, embora não esteja no contexto da diretriz. Então, a recomendação até o momento é que abaixo de 30 ml por minuto, este fármaco para o diabetes seja substituído por outro. Tá? E aí nós vamos por uma série de outros fármacos que a gente pode comentar do diabetes inserido neste contexto da doença renal crônica. Tinha obrigada. mais alguma coisa? É que eu não consigo ver deixa eu ver. Aqui, É, não, tem aqui, tem bastante coisa. no Deixa eu ver se tem chat, mais alguma coisa. não tenho mais perguntas no chat. Alguém não tem mais, ninguém quer se posicionar mais, professor? Aí tem alguns comentários adicionais, né? Vamos lá. Em termos de tratamento do diabetes. Então, o bloqueio do sistema renina-angiotensina é isso, não deve suspender, ele protege o sistema cardiorrenal.
Então, às vezes o paciente incide na UTI, porque a gente tem o entendimento, e o nefrologista mais que todo mundo, que a doença renal compete com a doença cardiovascular. É assim que a gente reconhece. Então, o paciente que tem a doença renal crônica, quanto mais elevado o seu estágio, ou seja, quanto pior a função renal, maior a incidência da doença cardiovascular. Esse doente frequentemente, eventualmente, ele é frequentemente mais internado do que a população geral. A incidência de doença cardiovascular pode chegar até 10 vezes mais. Para vocês terem uma ideia, e os senhores já sabem, né? A mediana de sobrevida dos pacientes em diálise é de 2 anos e meio, 3 anos. Dos pacientes que estão em hemodiálise, em 2, 3 anos, a metade deles morrem de doença cardiovascular. Então, eles têm uma intercorrências cardiovasculares importantes. Por isso que é importante, né, me tornando bem redundante, a detecção precoce, porque aí a incidência é menor, você trata adequadamente e você confere a esses pacientes uma proteção cardiorrenal melhor. Mas, na medida em que a doença renal progride por uma razão ou por outra, e aí tem a questão do envelhecimento que vem junto com a obesidade, por isso que a doença renal crônica se torna uma doença extremamente importante do ponto de vista contemporâneo, esses fármacos mais novos vão se tornando quase que imperiosos na abordagem dessa doença. Então, nós falamos do bloqueio do sistema renina, nós falamos um pouco do controle com a metformina, abaixo de 30 a gente suspende, e desses ISGLT2. ISGLT2, para vocês terem uma ideia, a partir de 2021, 2020 e 2021, eles foram aprovados não só para proteção renal ou para a contenção da progressão da doença renal no diabético, mas nos pacientes sem diabetes. Então, elas são drogas consideradas hoje universais para o tratamento do paciente com doença renal crônica. Qual que é esse paciente? Aqueles que têm a taxa, quer seja com ou sem diabetes, aqueles que têm a taxa de filtração abaixo de 60 com albuminúria, tá? Abaixo de 45 ml por minuto, com ou sem albuminúria, em geral, a gente utiliza, né? Existe só, para vocês terem uma ideia, quando eu suspendo esses fármacos, né? Eu vou dar 3 exemplos dele na prática, só para os senhores lembrarem o que os senhores estão usando, que é a empaglifosina, a canaglifosina e a dapaglifosina. Cana, dapa e empa. A partir de 2021 foi aprovado para a doença renal crônica do não diabético. Então, qualquer que seja a doença renal, com exceção do rim policístico e diabetes tipo 1, que essas doenças podem causar uma cetoacidose euglicêmica, então tem essa precaução, mas para o paciente que está insulinizado, as pessoas têm utilizado, mas para o diabetes tipo 1, ela ainda não é recomendada, os estudos estão acontecendo. Uma vez introduzidos esses fármacos, eles devem acompanhar o paciente e eles protegem o rim em 2 ml por minuto por ano, eles, em relação ao grupo que não os utiliza, então os diferentes estudos. Ele deve acompanhar o paciente até a incidência em diálise. O que é que não está recomendado para esses 3 fármacos? Na verdade, tem mais de 6 aprovados fora do país. Aqui a gente usa primordialmente esses 3. No que é que não está recomendado na utilização dos ISGL? Aqueles pacientes que já estão com a taxa de filtração abaixo de 20 ml por minuto, esses fármacos não são recomendados para a introdução, né? Hoje a gente sabe que se tiver acima de 20, a gente introduz, pode introduzir, tiver esta indicação que eu mencionei, e ele acompanha o paciente ao longo da trajetória da doença renal crônica. E aí tem a grande pergunta: quando o paciente está em diálise, mantém-se ou não mantém? Não tem estudo até o momento. E se introduzir o paciente em diálise não tem a recomendação, abaixo de 20, se em diálise eu mantenho ou não. A suspeita, se os gostariam de saber a minha opinião, é que eles conferem uma proteção que é adicional e que eu acho
Então, medicina a gente não faz no achômetro, né? Mas que, sem dúvida, eu acho que os estudos determinarão a importância desses fármacos mesmo no paciente em diálise. Mas esses fármacos devem ser introduzidos, obviamente, antes, né? Então, falando de SGL. Ah, acho que tinha aparecido aqui mais alguma coisa. Não, acho que não, foi alguma coisa aqui. Outro fármaco são os agonistas GLP-1. Então, ISGL, ok? Bloqueio do sistema renina, importante. A questão da metformina, quando suspender, quando não suspender. Os ISGL, qual a regra contemporânea da sua utilização? E os agonistas GLP-1. Agonista GLP-1, o histórico dele é mais recente. Ah, ele contempla também uma proteção renal. Ele é aprovado a partir então do ano passado para a proteção renal. Esse estudo que chama FLOW foi, foi, foi publicado lá no nosso EREDTA, que é na Jornada Europeia de, de Nefrologia. O ano passado foi em Estocolmo, mostrando que esses fármacos conferem uma proteção no paciente com diabetes e proteinúria na sua maior parte. E protegem adicionais 20% no desfecho renal e cardíaco. Então, ao proteger o rim, ele protege do desfecho cardiovascular. Então, ele passou a entrar nesse contexto do tratamento da nefropatia ou do rim do paciente com diabetes. Hoje a gente não fala mais, né? Do ponto de vista, mudou a nomenclatura, não se chama nefropatia diabética, chama-se rim do diabetes. Porque temos o entendimento atual de que a nefropatia, o rim do diabetes, você não tem só a lesão propiciada pela hiperglicemia, você tem a lesão da pressão arterial, da dislipidemia, então tem uma gestão, vamos dizer assim, mecanística diferente para inserir a lesão renal nesse contexto do diabetes. Então, voltando, os agonistas de LP1 passam a ter importância grande, então, nesta proteção renal do paciente diabético. Os estudos estão correndo na população de pacientes não diabéticos. Eu falei para os senhores do tal do estudo SELECT. O estudo SELECT, o desfecho do estudo foi para doença cardiovascular e ele mostrou que nos pacientes ah, com sobrepeso, obesidade e doença cardiovascular, o estigma de doença cardiovascular conferiu uma proteção maior que 20% do desfecho, então passou a englobar, mas aí eles não foram ver como desfecho primário a doença renal, e o FLOW complementou a importância desses fármacos ao avaliar o desfecho renal, mas aí sim na população de pacientes com diabetes e proteinúria. Então, esses fármacos, os estudos virão, eles já estão acontecendo, dos agonistas de LP1, e aí, para ilustrar eles, primordialmente a semaglutida, mas essa história iniciou lá atrás com a liraglutida, vocês vão lembrar do nome Victoza, vão lembrar do Ozempic, agora o Wegovy, e tem uma série de outros fármacos. Tem vindo aí o tirzepatide, com estudos como o SURPASS, SURMOUND, que vem avaliando esses fármacos do ponto de vista cardiovascular, e tem fármacos injetáveis, agonistas de GLP-1 e GIP, que a gente chama de glucose insulinotropic polipeptide. Então, assim, as novidades virão até 2027, tem um corolário de estudos que estão sendo desenvolvidos e que, sem dúvida, vão demonstrar uma proteção renal mesmo na população de pacientes sem diabetes. Né? O Professor, que mais? o senhor Pode está ir. tá falando aqui, assim, é uma dúvida que eu fiquei, ficou para mim. O paciente que é diabético, no nível, e tem todos esses sintomas, já passou por todas as partes do medicamento. O paciente diabético, ele consegue fazer transplante? Ou não, nem adianta fazer um transplante nele, que isso Não, não, retorna? não, consegue, consegue. Né? O Consegue? transplante aí é outro.
é um tópico, eu acho que a gente vai ter a oportunidade, né? O transplante é a ponta da evolução da doença renal crônica, né? Quando o paciente incide em diálise, ou mesmo sem a diálise, ele tem critérios para ser inserido no programa de transplante renal. Ele é considerado, antigamente se dizia, o tratamento definitivo da doença renal crônica lá na ponta, quando ela se torna passível de diálise, é o transplante renal. Já comprovadamente ela reduz a mortalidade e melhora sobremaneira a qualidade de vida do paciente. Eu costumo dizer que os pacientes que transplantam, e aí independe da etiologia, Daniela. É óbvio que a maior parte ou boa parte deles são decorrentes de hipertensão e diabetes, porque os pacientes que incidem na terapia renal substitutiva, na maior parte deles, estão associados ou são causados decorrentes de hipertensão e diabetes, mas independente da etiologia, ao atingir a terapia renal substitutiva, ele tem a prerrogativa do transplante renal, né? O transplante renal, então, definitivamente melhora o desfecho. Eu costumo dizer que o paciente que é submetido a transplante renal, ele deve ser, e ele é acompanhado, né? Ele funciona como um paciente portador de doença renal crônica, com o agravante de que ele usa uma série, os imunossupressores aí, né? Os imunossupressores protegem, evitam a rejeição e deixam, assim, vamos dizer, por assim dizer, o indivíduo mais exposto às infecções. De sorte, assim, que a mensagem a ser dada aqui, quando nós falamos da doença renal crônica, de novo, é tratar na base para evitar o transplante, evitar a diálise e evitar essa mortalidade elevadíssima vinculada às doenças cardiovasculares, né? Então, a história é essa. Obrigada, Turma, professor. como é que estamos? Eu falei Alguém pra caramba. Alguém tem tem alguma algum questão mais? desses? Podem ficar à vontade. Abre o microfone, coloca aí no chat a pergunta que o professor está aqui e aguarda a participação de vocês. A gente deu uma excelente introduzida no assunto. Nós vamos ter, né, Daniela, a partir de agosto, o nosso Isso, nossas curso, aulas começam em agosto. em agosto, então vamos, né, não só doença renal crônica, mas tudo que os senhores possam imaginar vinculados à nefrologia. Nós vamos ter uma equipe grande de especialistas na área, né? Dentro da nefrologia, a gente conseguiu organizar o curso naqueles que militam mais na área de nefrite. Eu faço parte do grupo que hipertensão, diabetes, dessa questão da progressão da doença renal, lesão renal aguda, vamos ter bastante assunto. As terapias renais substitutivas no paciente agudo, nós vamos ter onconefrologia. Então, todas essas questões, as inovações em termos de gadgets, detecção da doença renal crônica, epidemiologia da doença renal como um todo, as nefrites, as doenças genéticas em policístico, os distúrbios hidroeletrolíticos. Então, tudo o que os senhores possam imaginar inseridos no campo da nefrologia vão ser abordadas nesse curso aí. Eu já estou vendendo o curso para vocês ao longo desses 2 anos. Então, vai ser uma verdadeira imersão e pós-graduação com conteúdo prático, ah, que, sem dúvida, vai valer a pena. E a partir de agosto, né, Daniela? A gente montou isso aí Isso. bem, Nossas aulas bem iniciam sedimentado. dia 2 de agosto. Para quem quiser tirar as dúvidas, conhecer o corpo docente, o curso já está disponível com todas as informações lá no site da Faculdade Med Brasil. A Isso gente aí, tem turma. mais algum assunto ou podemos encerrar a nossa webinar, nossa primeira webinar? Então, gente, foi uma honra, um prazer. A Daniela, a Selma, a turma tem o meu contato, meu e-mail, se precisarem de alguma informação adicional, material, mas a partir
de agosto vai ser uma avalanche de material e de informação na nossa área. Uma excelente noite a todos e muito obrigado pela participação. Obrigada, professor Marcelo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, professor. Obrigada a todos, Um viu? Boa noite, abraço. Dani. Tchau, tchau.